Olá, eu sou a professora Maria Lima, sou docente da Faculdade de Educação da UFMS e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre o projeto político-pedagógico. Eu sou docente das disciplinas de políticas educacionais, de fundamentos do ensino de história na Faculdade de Educação e também líder do grupo de pesquisas Currículo, Cultura e História, o GPE-UFMS, onde eu desenvolvo, junto com a minha equipe, uma série de reflexões em torno de questões que envolvem o ensino e a escola de maneira geral. Então, é a partir desse lugar que eu vou apresentar algumas reflexões aqui, que eu coloco para vocês como pontos para pensar. Então, eu quero partir da primeira pergunta sobre o PPP, que ela é fatal e não tem como nós escaparmos dela. O que é o PPP? Agora, eu queria perguntar para vocês, dentro dessa grande pergunta do que é o PPP, se é necessário nós falarmos sobre saberes que os sujeitos que cuidam da gestão da escola já possuem, né? Ou se a gente pode abordar o PPP numa outra dimensão. Por que falar daquilo que já sabemos? Então, por que conversar sobre PPP? Se é algo que nós já conhecemos, já sabemos o que é, porque ele já está aí há mais de 30 anos. Nesse sentido, ao invés de apresentar, discorrer teoricamente sobre, eu queria trazer alguns pontos para nós pensarmos e debatermos no nosso curso, no nosso encontro presencial futuramente. Então, eu queria abordar o que o PPP exige. Um primeiro ponto que eu considero fundamental é dizer que o PPP exige discussão política. Aí as pessoas vão pensar, meu Deus, vão falar de questão partidária, de política em ano de eleição. Não, não é isso. Eu estou falando de política num outro sentido, no sentido de que, para abordar o PPP, nós precisamos colocar as pessoas em relação, em discussão. As pessoas têm que participar. Por isso que o PPP exige discussão política, ou seja, exige um encontro de sujeitos e com diferentes saberes e opiniões. E em torno de questões filosóficas. O que é a escola, para que ela serve, o que é ensinar, como que a criança aprende, por que avaliar, o que é avaliação. Todos esses pontos são pontos teóricos, filosóficos, fundamentais de serem debatidos pelos sujeitos que atuam na escola. O outro elemento complementar a essa perspectiva é a ideia de que, nesse processo, é necessário que a comunidade se torne gestora da escola, porque ao participar da discussão em perspectiva política, nós estamos justamente ressaltando que a escola tem uma função na sociedade e os sujeitos que vão à escola, eles têm que participar desse processo de discussão sobre o que é essa escola, o que ela poderia ser. Nesse sentido, é que o PPP exige a ousadia dos seus agentes. Então, para poder promover um PPP dentro da escola que seja significativo, é preciso que os gestores, as gestoras, sejam ousadas e ousados. Mas o que será que é ser ousado? Eu quero conversar sobre isso com vocês. Essa ousadia, ela tem que ser no sentido de garantir a efetiva participação de todos na sua elaboração. Como será que a gente garante a participação da comunidade nisso? Não é? Alunos, alunas, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras, pais, mães, família dessas crianças que estão frequentando as escolas. Como será que isso é possível? Nós temos várias escolas que já fazem isso, nós temos várias experiências na rede. Nós podemos conhecer, compartilhar e conversar sobre isso e falar sobre os desafios. Isso é falar de PPP. Então, nesse sentido, o PPP, por ser esse espaço em movimento, esse espaço de política, ele exige revisão e avaliação permanentes. Ele é um organismo vivo. Então, se ele é visto numa perspectiva política, filosófica, ele não pode ficar guardado numa gaveta esperando anos para ser revisado, né? Ou ele não pode ser tratado meramente como um documento.
um pedaço de papel onde eu registro algumas ideias. Um outro elemento muito importante que coroa essas reflexões é a ideia de que o PPP exige que a gestão da escola seja democrática. Todos esses elementos que eu falei anteriormente, eles estão estruturados em cima desse princípio, a ideia da participação na perspectiva democrática. E aí, isso implica compreender a maneira de conduzir a escola em perspectiva da gestão, o que é muito diferente da ideia do gerenciamento. Então, na gestão, nós temos uma dimensão do político que está embutido na ideia de ser gestor, de ser gestora. Na dimensão do político, as decisões obedecem aos princípios da educação que estão presentes no projeto político-pedagógico. Então, o PPP, ele é o condutor também, ele é a fonte desses princípios para que a gestão possa tomar suas decisões. Isso é muito diferente da ideia de gerenciamento, né? Sabe aquela ideia de apagar incêndio todos os dias, que é o que a gente tem que fazer no cotidiano da escola. Nós temos que tomar decisões que dizem respeito ao andamento do cotidiano das atividades da escola no calor do momento. Né? E isso não é efetivamente um momento em que nós pensamos o tempo todo nos princípios que estão colocados no PPP, mas de uma certa forma ele conduz também o gerenciamento por conta das decisões que nós temos que tomar nesse miudinho do cotidiano. Mas, de qualquer forma, a ideia de um PPP vivo está alocado nessa concepção de gestão da escola, uma gestão, uma perspectiva democrática. E aí, quando nós falamos de gestão na perspectiva democrática, do que a gente está falando? Né? E a gente precisa conversar, porque a palavra democracia, ela abre para várias possibilidades de sentidos. Né? Então, é muito importante que nós possamos conversar sobre isso. Qual a concepção de democracia que está em jogo? Ou quais as concepções? Né? Como que essa perspectiva de democracia se opõe àquela da tecnocracia? E de que maneira será, por estar dentro de uma sociedade de caráter tecnocrático e muitas vezes dentro de uma instituição como a escola, que foi estruturada em perspectiva tecnocrática, o que eu falo, como é que eu concebo a ideia de gestão democrática? Isso é um elemento para nós discutirmos. E aí eu quero discutir, por último, por que a gestão democrática é necessária. Depois que nós debatemos esses princípios, né, de democracia e tentarmos conversar como que a gente entende isso, seria importante a gente reforçar o que está por trás de defender uma gestão democrática. Então, a primeira coisa que vai justificar isso é a ideia de que a escola deve formar para a cidadania. É fundamental que nós compreendamos que a escola precisa ser uma experiência de formação cidadã. Por isso que nós falamos hoje que as crianças, desde a mais tenra idade, precisam ter o poder de decisão, precisam poder dialogar com seus colegas, precisam aprender a defender seus pontos de vista, a se posicionar, a ter valorizado as suas perguntas, as suas dúvidas, seus questionamentos. Né? Porque nós estamos pensando na escola em uma perspectiva democrática, formando para a cidadania desde muito cedo. Né? Então, essa perspectiva da gestão democrática, ela não potencializa só a aprendizagem, né? Mas ela, não só a formação para a cidadania, mas porque ela também potencializa a melhora do ensino-aprendizagem na medida que eu concebo que a relação entre professora, professor, aluno e aluna são relações que se dão numa perspectiva humana, uma relação que se dá entre sujeitos, né? O sujeito criança, o sujeito professora, professor. Né? Isso é muito importante da gente perceber que nós estamos num ambiente de relações, mais do que um ambiente em que existe uma pessoa que vai entregar um conhecimento pronto para as crianças, ou para os jovens, ou os adolescentes.
A outra coisa é que, na perspectiva da gestão democrática, quando ela está imbuída no PPP e também na estruturação da gestão da escola, e ela está penetrando nas formas de trabalhar os conteúdos nas salas de aula, ela também vai conceber que o aluno ele vai se tornar um sujeito da aprendizagem, e isso potencializa a sua aprendizagem, por quê? Porque quando ele se torna sujeito, quando ele pode questionar a partir de quem ele é, entender que o que ele sabe, o que ele tem, faz parte do processo de aprender, isso torna muito mais significativa a relação com a escola e com o conhecimento. E a outra coisa é muito importante que potencializa a aprendizagem, porque na perspectiva da gestão democrática, para que alguém se torne sujeito, é preciso que ele participe das decisões que dizem respeito ao projeto da escola. Então, esse é outro elemento para a gente conversar, né? Em que medida que nós possibilitamos que esses alunos decidam sobre os rumos da escola, decidam sobre questões candentes, né? Nós não estamos falando de uma subversão dos papéis, nós estamos falando da imersão dessas crianças em um ambiente que considera a formação para a cidadania como um elemento central. E aí, diante dessas questões que eu estou trazendo para vocês, eu quero colocar os desafios que nós temos que enfrentar para instaurar uma gestão democrática. Eu posso estar chovendo no molhado, porque eu acho que, como diretora, diretor de escola, vocês todas já devem saber que essas questões do cotidiano, elas nos atropelam de tal forma que muitas vezes nós nos sentimos meio impotentes diante de certas situações, né? E que muitas vezes a perspectiva de uma gestão democrática pode se tornar utópica, mas isso não torna o desafio de pensar a instituição de uma gestão democrática menos válido. Então, nós precisamos continuar lutando por essa utopia, né? E aí, para podermos continuar lutando por essa utopia, nós temos que entender alguns dos fundamentos que muitas vezes dificultam a constituição de práticas na escola em perspectiva democrática. Uma delas é a nossa pouca experiência democrática. Nós vimos de uma estrutura político-institucional no Brasil que historicamente se institui a partir do autoritarismo. Então, o nosso Estado, ele se estruturou em relações muito complicadas dentro de um sistema colonial e depois da independência ainda continua com as suas marcas de colonialidade, de exclusão. A escola surge também com esse caráter. Ela é uma instituição que vai surgir dentro desse modelo, extremamente associado ao modelo de Estado que nós temos. Então, a nossa pouca experiência democrática, em termos históricos, ela pode ser um problema e um desafio para nós, né? Nós, por exemplo, estamos agora no pós-1985, depois da abertura, né, depois da ditadura militar, no maior período sem golpes políticos militares da história do país. Apesar de nós termos vivido alguns problemas políticos recentemente, nós não tivemos situações de exceção como nós tivemos em 1964, ou nós tivemos lá em 1937 com Getúlio Vargas, ou nós tivemos mesmo na proclamação da República, que foi um golpe militar, 1889, que assume o militar, quem assume o nosso governo. Então, vejam, a tradição do país é uma tradição político-institucional autoritária. Então, como a gente pode enfrentar isso dentro da escola, que é um aparelho institucional do Estado? Então, isso é uma coisa importante para nós discutirmos, para nós pensarmos. A consciência dessa história talvez possa nos dar alguns elementos para a gente pensar saídas disso. Então, é muito importante pensar que uma das coisas que deriva dessa tradição é essa mentalidade que atribui aos técnicos, e apenas a eles, a capacidade de governar. Essa mentalidade que considera o povo incapaz de governar. Então, essa perspectiva tecnocrática e tecnicista tem se fortalecido muito nas últimas 4 décadas, a partir de projetos econômicos que estão sendo formulados fora do país e que estão imbuindo as nossas políticas educacionais e que estão cada vez mais sufocando a escola. Então, como pensar sobre uma gestão democrática se nós temos tudo isso
toda essa tradição e todo esse problema conjuntural que vai forçar a nossa utopia a ficar cada vez mais acuada, né? E a gente vê dentro disso tudo ainda como um desafio a enfrentar a própria estrutura do nosso sistema educacional, que é vertical. Então, como falar em gestão democrática se a gente tem que obedecer às deliberações de uma Secretaria de Educação? Ou se a Secretaria de Educação tem que obedecer às deliberações de um prefeito? Ou se o prefeito tem que assumir e implementar as deliberações de um governo estadual e de um governo federal? Então, são desafios que estão colocados para nós pensarmos aonde efetivamente nós podemos mexer com essas coisas, aonde efetivamente nós podemos instaurar processos efetivamente democráticos. Então, eu quero encaminhando para o fechamento para pensar, né, que o projeto político-pedagógico ele envolve alguns elementos, a reflexão de todos em torno de alguns pontos, né? A função social da escola, né? Formar para a cidadania, será? Será que dá para formar para a cidadania num momento em que a concepção de cidadania na perspectiva ocidental vem sendo questionada, ocidental de tradição francesa, né, a ideia da cidadania na perspectiva política vem sendo substituída pela cidadania na perspectiva do consumo? Será que dá para a gente pensar uma gestão democrática e um PPP vivo, quando existe todo esse processo de transição que está deixando todo mundo confuso? A outra questão, né, que a gente observa, será que dá para pensar o projeto político-pedagógico sem envolver efetivamente os funcionários do apoio administrativo, professores e professoras, e entender que os funcionários e esses professores precisam se ver como educadores? Será que é possível implementar um projeto político-pedagógico efetivo sem ter esse elemento? Sem efetivamente incluir essas pessoas, os funcionários administrativos, o pessoal da limpeza, nessa reflexão e nessa formação sobre ser educador? E aí, uma coisa muito importante, né, que nós precisamos superar quando nós abordamos o papel dos professores, dos funcionários, né? Existe uma concepção de enxergá-los como moralizadores, mais do que educadores. Peraí, mas o que é isso? Como assim? O que significa? Eu quero debater isso com vocês. E aí, um outro elemento que é muito importante que eu quero colocar para vocês é que um PPP efetivamente vivo exige trabalho coletivo e não trabalho em equipe. Mas qual a diferença? Vamos discutir isso? E aí, a questão de que os colegas e a comunidade reconheçam funcionários como educadores é o outro desafio que eu quero colocar como um desafio para a gente pensar e inserir nas discussões do PPP. Pode ir. Então, como eu falei para vocês, eu não vim aqui para expor o que é PPP. Eu expus uma opinião. E eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso, porque vocês são os sujeitos dessa escola, são as pessoas que lidam com o cotidiano. E é a partir disso que nós temos que trabalhar, não é mesmo? Eu quero essa parceria com vocês. Espero vocês no nosso encontro presencial. Um grande abraço.